Eu acho que vai fazer. Agora foi. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é dia 9 de novembro. Estamos em São Bernardo do Campo, no bairro Jordanópolis. Vou ler um pedacinho aqui do Evangelho. A afabilidade e a doçura. Aquele que ama o próximo é bondoso para com os semelhantes. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem-educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter a bondade, utilizam-na apenas como uma máscara, para uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. Agora então, passo a palavra à nossa palestrante Luísa, Malu. Boa noite a todos, boa noite. É com muita alegria, novamente, que eu venho trazer um pouquinho, daquilo que estudei sobre a palavra do nosso mestre. O capítulo de hoje é o 21, falsos cristos e falsos profetas. Eu gosto sempre de começar citando uma passagem, que sempre no começo dos capítulos vem. Tem até mais de uma, eu vou ler só uma, mas depois vocês podem tá lendo também as outras, tá? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são todos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Esse capítulo, o título, a primeira coisa que a gente tem que olhar, é quando ele fala dos falsos profetas. Nós vamos entender primeiro o que é profeta, A gente hoje, até hoje, a gente tem às vezes uma leitura dessa palavra como que faz previsões, prevê o futuro, revelam, coisas do futuro. Mas no sentido evangélico, desde aquela época de Jesus, o profeta era alguém que era chamado de enviado de Deus, Ele tinha a missão de trazer a palavra de Deus e instruir através dessa palavra, Fazendo revelações de coisas ocultas, dos mistérios da vida espiritual. O profeta, hoje, aquele profeta da época, principalmente do Velho Testamento, que se fala muito, tem vários, Isaías, Salomão, Abraão. Hoje, a gente já, mesmo o Segundo Testamento, não traz tanto esses profetas tão, tão indicados,
Mas a gente, entendendo um pouco isso, né, a gente pode, a minha intenção é trazer para vocês, principalmente, como a gente pode colocar isso na vida, né, da gente. O que é o profeta e como isso está, como a gente pode usar isso no nosso dia a dia, né. O Livro dos Espíritos também traz uma definição sobre os profetas, sobre o que é o profeta. Na questão 624, Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras, suas ações, porque Deus não se serve do mentiroso para ensinar a verdade. Então, nessa resposta de Kardec, a gente pode ver exatamente isso, como se o profeta é um homem de bem, todos nós podemos ser, né? De certa forma, não um enviado de Deus, mas através das nossas palavras, através das nossas ações, também ser um profeta, um homem de Deus, um homem de bem que fala de Deus, né? Kardec começa o capítulo falando, como falou aqui na passagem de Mateus, conhece-se a árvore pelos frutos, né? A gente pensando, Jesus sempre usava simbolismos, né? Alegorias. A árvore é um simbolismo que não só Jesus usou, né? Se a gente pensar, a gente fala da árvore desde Adão e Eva, né? Adão e Eva no paraíso comeu do fruto da árvore do conhecimento. Então a árvore parece ser um simbolismo que traz muito sentido às palavras que vêm de Deus, né? Se a gente pensar, o fruto, ele é uma consequência, uma árvore começa pela semente, né? E ela vai crescendo, criando raízes, o tronco, os galhos, as folhas, as flores e finalmente os frutos, né? A última etapa é os frutos, né? E na verdade o que vem tudo isso da árvore tem uma finalidade, tem uma utilidade até para nós. Mas o que mais, eu acho que a melhor finalidade é o fruto que alimenta, né? Que traz a energia, né? E a alimentação para a gente, né? Então o fruto esse fruto vai vindo dessa árvore, e se a gente perceber, é como se fosse algo que vem dela de dentro para fora, né? E se exterioriza ali, né, no galho como um fruto. Eu fiz se a gente fizer também uma alegoria com a nossa evolução, por exemplo, nós também temos uma evolução, nós começamos como uma centelha de Deus e vamos evoluindo e vamos, né, crescendo e vamos aprendendo e nesse caminho eu acho que o fruto lá na frente é aquilo que a gente até falou no capítulo do Sede Perfeitos, né? É o fim do caminho, né? É quando você chegar à perfeição, né? É aquilo de melhor que você vai conquistar nesse caminho, como a árvore também oferece o melhor dela através dos frutos, né? O apóstolo Lucas falava: o homem bom tira o bom tesouro do seu coração, né? O melhor de si, o melhor da árvore, né? No homem a gente pode também simbolizar através do coração, né? Tudo que a gente fala de bom da gente vem do coração, né? Atitudes externas movidas pela intenção interna, né? A gente cai de novo até naquela coisa da caridade ostensiva, não é? Não adianta você também ter um bom fruto, também pode vir, mas muitas vezes ele pode vir também com a necessidade de ostentação, como a gente falou lá no capítulo da caridade. Então o melhor fruto é aquele que vem e que vem do coração, que vem da intenção de servir, né? Principalmente.
quando a gente fala do mundo e a gente fala do fruto, a gente está no mundo e muitas vezes a gente pode, exercer, exteriorizar um bom fruto. Aí eu pensei na sociedade, e a sociedade, muitas vezes você traz, existem deveres, existem leis, na nossa sociedade, e muitas vezes, por exemplo, um advogado que tem uma ordem de despejo na mão dele, ele tem um dever a cumprir em cima de uma lei, aquilo o que deve ser feito, Mas quando a gente pensa no coração e quando a gente pensa na caridade, na misericórdia, isso pode vir, isso pode mudar uma situação. Às vezes uma família em despejo, ela pode, a pessoa ali que moveu aquele despejo, o dono da casa, ele pode ter a misericórdia e esperar mais um pouco, ele pode... Existe, dentro disso que eu estou falando, existe uma passagem no livro Nosso Lar, de André Luiz, e que lá no plano espiritual ele encontra um senhor que ele, na verdade, aqui, quando encarnados, ele era devedor do pai dele, ele devia uma quantia grande para o pai dele. E esse senhor chegou para o pai dele e pediu um prazo para pagar, que ele ter mais um tempo para ele conseguir. E o pai dele foi muito incisivo. O Jean André Luiz, inclusive, estava junto com o pai dele nessa ocasião. E eles foram muito incisivos e aquilo era o certo a fazer. Ele está devendo, ele vai pagar. E quando isso aconteceu, esse senhor, ele teve que vender a casa, ele teve que vender outras coisas, ele teve que sair da cidade para um lugar mais distante. E André Luiz, quando encontra esse senhor no plano espiritual, ele fica muito envergonhado, porque diante de coisas que ele já tinha visto ali, que ele estava aprendendo, ele já tinha percebido que eles poderiam ter sido mais flexíveis, E quando ele vai pedir desculpas para esse senhor, ele fala, não se preocupe com isso, Eu até gosto muito do seu pai, como é que vai o seu pai, E que aquilo que aconteceu com ele o levou a viver coisas que foram importantes na vida dele. Através daquele, daquela dívida, daquela venda, daquela mudança total na vida dele, ele aprendeu muita coisa, Então a gente vê aí a compreensão desse senhor e como ele aproveitou, esse ensinamento. Mas ao mesmo tempo a gente pensa também nessa questão, de que muitas vezes você praticando, um bom fruto, na verdade, uma ação que está dentro da lei, que está dentro, você pode usar, a misericórdia junto, Isso é uma coisa para se pensar no momento e é do coração, por isso que ele fala muito do coração, Porque às vezes é a coisa racional, a coisa, que é da lei, que é o dever, mas quando vem o coração junto, às vezes a gente consegue, ajudar até mais, uma pessoa. O Emmanuel fala, o fruto deve vir da inteligência e do sentimento, entende? Então, em muitos momentos a gente pode usar as duas coisas, Quando se fala do fruto, aí a gente entra no outro item aqui do capítulo, quando o Kardec começa a falar dos falsos profetas. Que, na verdade, o falso profeta, o fruto que ele vai, trazer para o mundo, nem sempre é bom, não é bom. Aí ele fala, até vou ler um trechinho, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos,
para enganarem até mesmo os escolhidos. Então, Jesus já falava, né, disso, que em todo o tempo e dali para frente, hoje a gente vê isso, né, acontecendo até hoje, de muitas coisas serem usadas, né, até a coisa da religião, até a coisa da palavra de Deus sendo usada em proveito próprio, né, para adquirir mais poder, para manipular as massas. As pessoas às vezes estão desesperadas, estão inseguras, e através disso você poder manipular, né, uma pessoa ou várias pessoas em teu benefício, né? A gente vê situações, eu lembrei até daquele caso que houve há um tempo atrás de um líder, né, espiritual, que ele levou, se eu não me engano, mais de 500 pessoas ao suicídio, né? Não lembro do nome dele agora, mas aqui, através da palavra dele e através da necessidade dele de se sentir ali no poder, né, guiando, se sentindo um guia daquelas pessoas, ele estava totalmente equivocado e ele levou essas pessoas ao suicídio. Foi muitas pessoas, né? Então isso é muito perigoso. Por que isso acontece? Porque o que eu falei, pessoas, hoje a gente, né, tá vendo, a gente está vivendo uma situação muito, né, difícil, complicada. Então as pessoas estão invigilantes, as pessoas estão desesperadas e às vezes elas querem alguém ou um caminho para resolver os problemas dela, a vida dela, né? E elas acabam na mão às vezes de pessoas assim inescrupulosas, né? Que usam às vezes a facilidade que tem de falar, de envolver, né? Às vezes são pessoas carismáticas, né? E que levam essas pessoas muitas vezes a ficar dependente daquilo, né? Não só em termos materiais, né? Mas principalmente em termos emocionais. A gente tem que propiciar para as pessoas libertação, né? Que elas consigam pensar com a cabeça delas, que elas achem caminhos para a vida delas por elas, ajudar com que elas tenham um alicerce para fazer isso, né? Eu, na minha profissão, às vezes você recebe uma pessoa no consultório, né? E essa pessoa vem cheia de problemas e elas querem uma receita. Elas querem uma receita, para que você dê uma receita para elas resolverem tudo aquilo. E isso não existe, né? O que eu posso fazer é ajudar essa pessoa a se reerguer e se conhecendo, né, e tendo, né, um pouco mais de segurança em tudo aquilo que está vivendo, compreendendo muitas coisas. E aí por ela vai chegar a alguma coisa, né? O espírito de Luiz Gonzaga, aqui nas instruções de Kardec, ele também fala: desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. E isso a gente vê muitas vezes, não é? Pessoas que o que elas falam, até no tom que falam, a gente percebe que elas acreditam que elas são a verdade, que elas estão mostrando a verdade para alguém, né? Isso, por trás disso, às vezes tem muita necessidade de poder, né? Tem muita necessidade de se sentir aplaudido, valorizado, né, num pedestal, né? O problema é que existem pessoas aí atrás sendo manipuladas, né? O que a gente... os verdadeiros profetas não se sentem assim, a necessidade do poder. Eles, às vezes, eles nem se sentem, né, os salvadores de alguma coisa, eles nem se sentem. A gente pode perceber Chico Xavier, não sei se todo mundo aqui acompanhou um pouco a vida dele, ou leu já alguma coisa sobre ele. Ele era a humildade em pessoa,
né? Ele fazia o trabalho dele, e através do trabalho dele ele era orientando, trazendo livros, sempre se colocando como um simples, né, médium, né? Um simples mensageiro de alguma coisa, né? Então a humildade tem que fazer parte. O verdadeiro profeta, ele tem que trazer isso, né? Quando você vê alguém orgulhoso, você vê alguém que você percebe que ele se sente muito, né? Ele sente muito prazer em estar naquele posto, né? Isso não é o verdadeiro. Ele pode até estar falando coisas às vezes que, né, de uma coisa ou outra esteja certa, mas só esse sentimento de orgulho já atrapalha, né? Esse capítulo ele vem falar ele entra na questão dos falsos profetas, na erraticidade. Erraticidade na doutrina é o período em que a gente passa entre uma encarnação e outra, né, no plano espiritual. Então ele vem falar do perigo de falsos profetas na erraticidade. Então são seres o quê? Seres às vezes que passam mensagens, né, distorcidas, manipulam, né, porque dependendo de como a gente está, eles conseguem, né, através de um ponto fraco, através de uma insegurança, trazer coisas, às vezes não só faladas, mas mentalmente, né, te envolver e trazer coisas que podem, né, te prejudicar em vez de ajudar. Dentro da doutrina, isso é uma coisa que se toma muito cuidado, né, porque a gente tem o médium, na verdade, ele tem que estar sempre muito atento a isso. O que ele está trazendo? Que mensagem ele está trazendo? Dependendo da mensagem, com o estudo, a gente vai percebendo às vezes que aquilo, né, que não vem, né, ou então eles se apresentam com o nome de alguém aí conhecido na doutrina. Uma coisa que a gente sabe é que espíritos mais superiores mesmo, eles não têm necessidade nenhuma de assinar uma mensagem, entende? Desse aplauso, né? Então, quando a gente vê isso, né, vamos tomar cuidado, tem que se tomar cuidado, né? Então, tudo tem que passar pelo crivo da razão, pelo bom senso, né, nessas mensagens. Eu acho que tem alguns pontos, no nosso emocional tem alguns pontos, não só nós na vida, mas dentro de um centro, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que através disso eles manipulam, né? Primeiro, o conhecimento, isso não é do emocional, mas é importante. A gente ia adquirindo conhecimento através do estudo, né? A gente tem todos os livros de Kardec, né? Outros livros também que a gente tem para estudar. Isso é uma base importante para a gente definir e avaliar e analisar as mensagens que chegam, né? A elevação da nossa moral, né? A gente tentar no dia a dia, realmente, dia após dia, elevar a nossa moral, né? Como que eu estou lidando lá fora? Como que eu estou lidando com as pessoas, né? Em casa, fora de casa, no trabalho, né? Trabalhando sentimentos nossos de inferioridade, né? De rejeição, de tristeza, a necessidade de ser aprovado e aplaudidos. Às vezes a gente traz coisas em nós que a gente não tem tanta percepção, não fica tão claro. Por exemplo, eu tenho um sentimento lá de inferioridade e eu não tenho essa percepção. Mas às vezes um espírito aí, ele vai neste ponto, né? Ele vem e trabalha e tenta manipular esse sentimento meu, muitas vezes me fazendo sentir superior, me fazendo sentir mais importante, né? E muitas vezes me enganando, né? Na doutrina também, né? A gente vê dentro de um centro, muitas vezes esses seres, muitas vezes esses falsos profetas, eles são muito inteligentes e eles têm muito conhecimento também.
Então eles sabem como manipular, e às vezes eles manipulam que nem uma casa espírita. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eles, muito sorrateiramente, eles vão criando discórdia, eles vão, né, despertando em alguém algum sentimento, que esse alguém vai lá e cutuca o outro, ou cobra o outro, aí tem intriga, tem briguinha, tem melindre, e isso é um caminho, né, se não for percebido e se não for interrompido, pode levar, né, a um desequilíbrio, né, dessa casa. Então, acho que o importante, falando, né, da doutrina, até nós como médiums, né, a gente também perceber, não é? Eu estudo, eu frequento, eu, né, tento fazer, né, a minha parte, sou médium, mas não é só isso. A parte mais importante é lá fora, né? Não adianta eu ser palestrante, não adianta eu ser, né, conhecer né, os livros de Kardec de ponta a ponta, se eu no meu dia a dia não ponho em prática. Principalmente eu tenho que pôr em prática, né? Como a gente está vivendo lá fora? A gente está falando muito hoje em dia, a Terra está passando por uma transformação, uma transição entre mundos de expiação e provas e regeneração, e eu acho que tudo isso que está sendo falado é muito importante para a gente se colocar, né, como pessoas. Nós não somos profetas, né, no sentido literal da coisa. Mas nós somos profetas aí no dia a dia, naquilo que eu falo, naquilo que eu transmito, na fofoca que eu faço, na mentira que eu conto, né? Hoje o clima de insegurança é muito grande, então tem muita desconfiança, muita falsa informação sendo passada, né? As pessoas às vezes por conta dessas coisas se isolam. E aí vem a doença pode se instalar, né? Uma depressão, uma ansiedade fora de controle, e pode chegar a um suicídio, né? As redes sociais têm um papel muito importante hoje em tudo isso, né? Porque olha só o que a gente vê, são informações falsas, são calúnias, são difamação, que às vezes destrói a vida de alguém, que às vezes acaba, né, com a carreira de alguém. Então, a gente tomar muito cuidado com isso, né? O que eu estou replicando, o que eu estou passando, né? Em todas as situações, não só nas redes sociais, né? E eu no dia a dia me perceber, né? Não só como passando alguma coisa numa rede social, mas ali o que eu estou passando de mim para o outro. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso é energia, e eu passo isso para o outro o tempo todo, onde eu estiver, né? Qualificar a sua vida, entende? É perceber e dar qualidade à sua vida, né? A gente se conhecer cada vez mais, isso a gente bate nessa tecla sempre, porque a gente só vai conseguir ter uma maior noção de si se eu parar e olhar para mim, e parar e perceber como é que estão os meus sentimentos, como é que eu estou vivendo, né? O que eu estou repassando, né? O que me interessa? Às vezes você está no trabalho, você vê uma fofoquinha ali, aquilo te chama atenção, você quer ir lá ouvir, entende? Às vezes você não vai repassar, mas você gosta de ouvir. Para quê? Né? Para quê? Porque ali ouvindo você já está emitindo alguma coisa, você já está formando, né, um julgamento ali, né? Um julgamento de valor, e você já está emitindo, porque isso vem pela energia, não preciso nem falar. Boa noite. Humberto de Campos, que é um escritor
ele, num dos livros dele, ele cita uma coisa interessante sobre Sócrates. Sócrates era um filósofo que viveu há muito tempo antes de Cristo, né? E ele diz ali que quando traziam alguma informação nova para Sócrates, ele fazia 3 perguntas: é verdadeiro? É bom? É útil? Se não tivesse uma dessas 3, ele perguntava: então, para que passar adiante, né? E a gente pode trazer isso para o nosso dia, né? E a gente começar a fazer essas perguntas quando a gente recebe uma informação, né? Tanto falada, quanto numa rede social, quanto, né, um amigo chegando, quando, às vezes até lendo, um livro pode cair na minha mão e pode ter muita informação ali que não vale a pena, né? Então eu achei interessante isso, né? A gente se questionar, né? Se aquilo que está ali eu devo passar realmente para frente. Se for bom, a gente tem que passar, quanto mais, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? Quanto mais coisas boas, quanto mais coisas verdadeiras serem, né, difundidas, melhor, né? É basicamente isso. Eu queria terminar, né, o Paulo de Tarso fala, até para fechar isso: vós sois as cartas vivas do Cristo. Deixa de ser mensageiro e passa a ser mensagem. Entende? Então, o que ele quer dizer com isso? Você escuta alguma coisa, não é só também passar, né? Se é uma coisa boa e é uma coisa verdadeira, quando ele fala seja mensagem, é para você viver aquilo, né? Você não só passar, você com o exemplo também, né? Passar uma informação que vale a pena, né? E para encerrar, eu queria ler um negocinho. Sejamos cada um de nós, a cada dia da nossa vida, profetas do bem, da verdade, da beleza, em tudo aquilo que transmitimos, através da palavra, das ações, mas principalmente dos sentimentos. É isso. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Boa noite. Fiquem em paz. Boa noite a todos. Então nós vamos nesse momento juntos fazer uma vibração e vamos fazer o nosso passo coletivo. Então eu vou conduzir todos vocês, tá? Então vamos todos juntos, relaxando o nosso corpo físico, fechando os nossos olhos e vamos fazendo uma respiração tranquila e profunda. Vamos imaginando uma grande bolha de sabão. E nessa bolha, nós vamos colocando todos os nossos melhores sentimentos. Vamos iniciando pelo amor de Jesus. Vamos colocando também a alegria, a paz, a felicidade, a caridade, a fraternidade, o respeito, a compaixão. E essa bolha, ela vai ficando grande, grande. E ela vai cobrindo todo o nosso planeta. Todos esses sentimentos vão caindo em cada cantinho desse globo e vai fortalecendo todos os cantos do planeta,
todos os nossos irmãos acometidos por alguma doença, todos os nossos irmãos que por algum motivo estão em guerra. Esses sentimentos também recaem sobre todos os povos, todas as culturas, todos os animais, plantas. E ele vai chegando também em nossas casas. Essa energia maravilhosa vai preenchendo cada cantinho do nosso lar. Vai tocando todos os nossos entes queridos, trazendo saúde, paz e harmonia. Essa energia cai também sobre nós. Ela também vem preenchida por todas as bênçãos dessa espiritualidade amiga aqui presente. Ela vem em forma de pétalas que caem sobre nossas cabeças nesse momento. Podemos sentir a paz e o amor de Jesus preenchendo todo o nosso espírito e nosso corpo físico. Essas energias curadoras passam por todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos chakras, pontos de força. E assim, vamos nos sentindo fortalecidos, cheio de amor, de esperança. Vamos nos sentindo protegidos pelo nosso Mestre Jesus. E em agradecimento, de joelhos, dizemos a Ele: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Vamos abrindo nossos olhos, dando um largo sorriso para nós mesmos. Eu lembro que na quinta-feira, tem uma live com a Vanice ou com a Aidar, onde eles dão uma continuidade no tema de hoje. E é isso, de recados. Então, desejo a todos uma boa semana. E se Deus quiser, na semana que vem estamos juntos. Que assim seja.